Quando eu era pequeno, minha mãe me dizia um dito popular muito conhecido que diz: mente vazia, oficina do diabo. E o que minha mãe queria dizer era que quando nós deixamos de focar as nossas mentes em alguma coisa, nós abrimos espaço para que a nossa própria maldade tome conta do nosso ser. A palavra de Deus nos explica que o coração do homem é mau. Isso significa que desde a queda de Adão e Eva, as nossas vontades são levadas para aquilo que é ruim. Por isso, quando nós entregamos o nosso coração a Jesus, nós nunca mais ficamos com a mente vazia. Quando nós entregamos o nosso coração para Jesus, a nossa mente fica fixa na eternidade, fixa na vontade de Deus. Por isso, em Romanos, no capítulo 12, Paulo vai dizer que nós não devemos nos amoldar a esse mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente, para conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso significa que a nossa mente nunca deve ficar vazia, mas preenchida pela vontade de Deus, preenchida por aquilo que Deus tem de bom para nós, pelas palavras de Deus para nós, pelas instruções de Deus para nós. Instruções essas que fazem com que nós venhamos a promover o reino de Deus, que faz com que nós paremos de olhar para o nosso próprio umbigo, para começar a olhar ao redor. Nós, em meio a esse tempo de isolamento, temos tido muito tempo livre. E muitas mentes estão sendo oficinadas pelo diabo. Muitas mentes estão sendo trabalhadas pelo inimigo. Mentes que fazem com que crises aconteçam. Mentes que fazem com que pessoas se sintam vazias, porque elas efetivamente estão vazias, porque não estão preenchidas do Espírito Santo. É por isso que Paulo, em Romanos, no capítulo 13, nos ensina o seguinte: não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor uns para com os outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Portanto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás ou qualquer outro mandamento, tudo se resume nisso: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de modo que o amor é o cumprimento da lei. Fazer isso compreendendo o tempo que já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que no início, quando cremos. A noite está avançada e o dia se aproxima. Se deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz, vivamos de modo decente como quem vive de dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em discórdias e invejas, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não fiqueis pensando em como atender os desejos da carne. Ou seja, nós devemos nos envolver por Jesus e pensar no reino dele o tempo todo, porque se nós não fizermos isso, nós estaremos pensando nos desejos da carne. E meus irmãos, isso é muito mais amplo do que nós imaginamos normalmente. Pensar nos desejos da carne é toda vez que a tua vida está em primeiro lugar, antes mesmo de Jesus. É toda vez que amar ao próximo como a ti mesmo parece distante de ti. Porque é muito claro, a palavra de Deus nos ensina com muita objetividade que nós não podemos amar a Deus a quem nós não vemos, se nós não amamos ao nosso próximo a quem nós vemos. Por isso é importante termos a ciência de que somente quando nós estamos com os olhos fixos em Cristo e as mãos estendidas para o irmão, é que nós temos a mente cheia de Deus. Por isso, ainda na continuidade desse texto, no capítulo de número 14, Paulo vai dizer: porque o reino de Deus não consiste em comer e beber, mas em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não tem a ver com as coisas desse mundo,
com as tuas preocupações, com a tua religiosidade. O reino de Deus tem a ver com justiça, paz e alegria. E aquele que ama promove a justiça. Aquele que ama busca a paz. E aquele que ama vive com alegria com aquele que é amado. Meus irmãos, o nosso desafio é viver o amor. O nosso desafio é encher as nossas mentes daquele que é amor. Porque a própria palavra de Deus afirma para nós que Deus é amor. Por isso nós precisamos nos encher dele, para termos a nossa mente fixa na eternidade, na salvação e na paz que excede todo entendimento. Que a graça, a justiça, o amor e a misericórdia de Deus seja conosco, hoje e sempre. Amém.